Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima sexta-feira, dia 1º de março, o ano é 2024. E vamos começar logo pelo Campeonato Alemão, rodada 24, 4h30 da tarde, a bola rola para Freiburg e Bayern de Munique. Amanhã é o dia D, o dia de separarmos os homens das crianças e realmente saber se essas equipes consideradas de ponta, equipes de maior tradição e poder, tanto financeiro como em termos de qualidade, em termos de elenco, realmente estão no momento para pensar em algo muito mais positivo ou se de repente vão voltar, entre aspas, a estaca zero, ou no mínimo ao que estava acontecendo até poucas semanas atrás. E um caso em especial é o caso do Bayern de Munique. A equipe vinha numa sequência negativa de 3 derrotas e aí no último final de semana, diante da equipe do RB Leipzig, fora de casa, conquistou uma importante vitória, o que amenizou um pouco a pressão e reacendeu, a moral da equipe, as esperanças e pôs a autoestima lá em cima. Até porque na próxima semana, exatamente no dia 5, a equipe faz o jogo da volta dentro de casa contra a equipe da Lazio, oitava de final da Liga dos Campeões, precisando vencer por diferença de 2 gols, até porque perdeu o jogo de ida pelo placar de 1-0. Agora resta saber se esse Bayern de Munique, esse gigante do futebol mundial, realmente despertou, reacendeu, ressuscitou, enfim, como você queira interpretar, ou se de repente foi simplesmente um tropeço dentro de casa da equipe da RB Leipzig. Quando é que eu diria isso diante de um Bayern de Munique? Mas a sequência era tão ruim que aí a gente vai ver no jogo de amanhã, tirar nossas dúvidas, nossas conclusões, se realmente esse Bayern voltou, se o gigante realmente despertou para pensar em algo muito maior, ainda em possibilidade de título do alemão e, consequentemente, de classificação à próxima fase da Liga dos Campeões. É um gigante. E dependendo do que aconteça amanhã, a equipe vai com tudo, vai com moral, em caso de vitória, obviamente, bom futebol, para fazer essa segunda partida diante da Lazio. Então é de extrema importância esse jogo amanhã, para o que diz respeito às reais pretensões da equipe do Bayern de Munique. Freiburg, nono colocado, 29 pontos, o Bayern é o segundo com 53, lembrando o líder é o Leverkusen com 61 pontos, A equipe do Freiburg, nos últimos 7 jogos, não sabe o que é vencer. Momento muito ruim da equipe da casa, 4 derrotas e 3 empates. Já o Bayern de Munique, repito, vinha na sequência negativa de 3 jogos de derrota. E essa vitória diante do RB Leipzig fora de casa reacendeu aí as chamas da equipe. Fora de casa, nos últimos 6 jogos em especial, foram 3 derrotas consecutivas que eu acabei de falar para vocês. 2 vitórias e um empate, marcou 8 gols, o ataque funcionou com média de 1,5 positivo e sofreu 11, média negativa de 2. Já pelo lado do Freiburg, nos últimos 6 jogos como mandante, foram 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, marcou 11 gols, o ataque funcionou bem, média positiva de 2, e a defesa sofreu em média mais de 1,5 gol negativo. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, uma vitória apenas da equipe do Freiburg e 5 derrotas. A equipe do Bayern de Munique, fora de casa, em especial, levou a melhor nesse confronto direto. Nos últimos 7 jogos, ela está invicta, 5 vitórias e 2 empates, marcou 17 gols, uma média positiva aí de 2,5 gols por partida e sofreu 6, média negativa de 1. Probabilidade de placar exato, Freiburg 1, Bayern de Munique 2. Eu poderia botar um 3-1 aí, mas vamos com calma, Vamos realmente ver primeiro para saber se o Bayern de Munique voltou com tudo. Então, um 2-1 fora de casa está de bom tamanho, ou mais de 1,5 gol no bilhete. A princípio, eu descarto ambas marcas, mesmo esse gigante ainda estando com esse ponto de interrogação. Beleza, pessoal? Então, vamos para o que interessa. Próxima análise. Campeonato da França Nacional, rodada 23, 11 horas da manhã. A bola rola para Niort e Marignani. O Niort é o segundo colocado com 41 pontos. Lembrando, o primeiro é o Red Star com 49, diferença de 8 pontos. De extrema importância que o Niort busque essa vitória amanhã e encurte ainda mais essa aproximação aí com o líder da competição. 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates. Já o Marignani está na zona do rebaixamento, 15º com 23 pontos. Nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Fora de casa, 5 derrotas consecutivas nos últimos 7 jogos. E 2 empates. Marcou mísero 3 gols, o ataque funcionou minimamente, um ataque pobre, um ataque pouco eficiente e uma defesa com média negativa de 2 no que diz respeito a esses últimos 7 jogos.
Já pelo lado do Niort, dentro de casa, uma derrota nos últimos 13 jogos, um ótimo mandante, 7 vitórias, 5 empates. No confronto direto, o Marignani foi derrotado pelo Niort dentro de casa no ano passado, 2-1. Então, o que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Niort, né? Probabilidade de placar 3-1, placar exato, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, partindo para a terceira análise, outro jogo aí importantíssimo, interessante, é o Al Hilal de Jorge Jesus contra o Al Ittihad. 39 jogos de invencibilidade até o presente momento, com 36 vitórias e 3 empates. Uma invencibilidade gigantesca, média de 3 gols por partida. No confronto direto, nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias, 1 derrota e 3 empates. Esses jogos aconteceram entre 2020 a 2023. E uma observação, nos últimos 3 jogos, no que diz respeito ao confronto direto, houve um mar de 2,5 gols e ambas marcas. E nos últimos 8 jogos como mandante, a equipe está invicta com 5 vitórias e 3 empates. Já pelo lado do Al Ittihad, vem também na sequência positiva, 6 jogos de vencibilidade, 5 vitórias e 1 empate. Nos 3 últimos, onde conquistou essas vitórias, esses jogos foram dentro de casa, ou seja, Al Ittihad esteve na condição de mandante. Fora de casa, nos últimos 10 em especial, 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. 15 gols marcados, média de 1,5 e 11 sofridos, média negativa de 1. O que esperar desse jogo amanhã? Mais uma vitória do Al Hilal, mas o mercado de gols me agrada muito, mais de 2,5 gols tem grande força, grande valor e probabilidade de placar exato 3-1 Al Hilal. Agora partindo para a quarta análise, Croácia, Druga NL, 11 horas da manhã, rodada 17, a bola rola para Opatija e Dugocelo. O Opatija é o segundo colocado com 33 pontos, a mesma pontuação do líder Radnik, porém no critério de desempate, o Radnik leva a melhor e está na primeira colocação. Já a equipe do Dugocelo, 12º com 16 pontos, uma vitória nos últimos 7 jogos, 4 empates, 2 derrotas. Fora de casa, apenas uma vitória, continuou com a mesma média nos últimos 10 jogos. 6 empates, empatou bastante, 3 derrotas, marcou 17 gols, uma média positiva de mais de 1,5 gol, 1,5, né, arredondando, e sofreu 20, média negativa de 2. Já pelo lado do Opatija, nos últimos 9 jogos como mandante, foram 9 vitórias, invicto, 7 vitórias e 2 empates. Nos últimos 9 jogos foram 7 vitórias e 2 empates. 18 gols marcados, média positiva de 2 e 4 sofridos, defesa sólida, defesa com números muito satisfatórios. Probabilidade de placar exato, 3-0 Opatija ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora finalizando, quinta e última análise, outro jogo aí que a gente vai ter como uma espécie de resposta, realmente, se esse Celta de Vigo vai manter essa média aí no que diz respeito ao confronto direto. Duas equipes aí em situação delicada, Celta de Vigo e Almeria. Vamos ver se realmente esses números, essas estatísticas que favorecem o Celta de Vigo nesse confronto direto, vai entrar em campo amanhã, vai prevalecer, né? Entre aspas, falando. Então vamos para o que interessa. A equipe é o primeiro fora da zona do rebaixamento, a equipe do Celta de Vigo, de 17º colocado com 21 pontos, e a equipe da Almeria é o lanterna com 9 pontos, 20º colocado. Uma vitória nos últimos 7 jogos, o Celta de Vigo até o presente momento, 5 derrotas e 1 empate. Dentro de casa foram 2 vitórias nos últimos 6 jogos. 4 derrotas, marcou 5 gols e sofreu 7. Um ataque razoável e uma defesa com número negativo de 1. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Já na condição única de mandante, 7 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Levou um ligeiro favoritismo, uma ligeira vantagem, melhor dizendo, marcou 13 gols, média positiva de 2 e sofreu 7, média negativa de 1. Já pelo lado do Almeria, 16 jogos sem saber o que é vencer até o presente momento, 10 derrotas e 6 empates. Fora de casa, 8 derrotas e 1 empate nos últimos 9 jogos. Marcou 8 gols, média positiva de 1 e sofreu 16, média negativa de 2. Pela situação de ambos, situação na tabela do campeonato, rendimento na competição, né? Grau de aproveitamento que diz respeito aos resultados, e colocando na balança o confronto direto, eu vejo o Celta de Vigo com pequeno favoritismo, principalmente pelo fator campo, probabilidade de placar exato 2-1 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Finalizando, top 5, eu vou complementar com mais um jogo que não está aqui na pauta. Amanhã eu coloco no canal, né? Amanhã não, nessa sexta-feira. Então eu coloco mais um, faço a tripla do dia e a tripla promissora, e também faço o sextor e um top 5, além de um top 10 e um super 16. A grade está razoavelmente, não está tão pobre, também não está tão rica. Sábado e domingo as coisas melhoram, mas
eu filtrei aí 16 jogos onde eu vejo valor em formatar um top 10, um top 5, um sextor, uma tripla do dia, uma tripla promissora e uma probabilidade de placares exatos aí, 2 bilhetes pontos. Beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. 5 times para vencer: Celta de Vigo da Espanha, Opatija da Croácia, Al Hilal da Arábia Saudita, Niort da França e Bayern de Munique da Alemanha. 5 times mais corajosos aí, colocar no top 5. Probabilidade de placar exato para formatar aquela tripla, ou melhor, quíntupla do dia: Freiburg 1, Bayern 2, Niort 3, Marignani 1, Al Hilal 3, Al Ittihad 1, Opatija 3, Digocelo 0, Celta de Vigo 2, Almeria 1. Vai que uma hora acontece. Beleza, pessoal? Top 5 aí, com 5 placares exatos. E quem quiser ir simplesmente na tripla do dia, eu vou de Celta de Vigo 2-1 no Almeria, eu vou de Freiburg 1, Bayern 2 e Niort 3, Marignani 1. E aí eu deixo a dupla exata para Al Hilal 3, Al Ittihad 1, Opatija 3, Digocelo 2. Uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus. E amanhã, ou melhor, sexta-feira, o top 5, tripla do dia, tripla promissora, sextou, top 10, super 16, estará aí na grade, no canal, no finalzinho do vídeo. E aí vocês não esquecem de deixar o like, se não é inscrito, se inscrever, colaborar, participar e fortalecer o conteúdo. Beleza, pessoal? E ontem por pouco a gente não pega o Super 20. Infelizmente o Ceará ganhando de 2-0 permitiu que o ABC conquistasse o empate e aí quebrou o top 20, ou melhor, Super 20. Tinha batido 19 times, que não é para qualquer um. Beleza, pessoal? E também quebramos um Super 16 na derrota do Atlético Nacional. Mas mais de 95% das entradas que eu coloquei ontem no canal deram gris. Mas batemos dois top 10, se não falar a memória, top 5, Super 6, tripla do dia e tripla promissora. E além de bilhete pronto. Uma boa noite a todos e até a próxima.